Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo aqui agora é apresentar para vocês como criar uma credencial automática. Vocês que estão chegando aqui agora na conta, tá, no portal, tá, no PBI Alt Manager, o bom é vocês entenderem para que serve o PBI Alt Manager, tá? Tem um vídeo explicando para que ele serve, qual é o objetivo desse portal, atender as empresas e atender os usuários. Com isso, pessoal, vocês analistas, vocês, analista de sistema, analista de BI, a gente está criando uma parceria, tá? Dá para vocês ganhar dinheiro com isso, tá? Basta ter força de vontade, oferecer o produto, trabalhar, entendeu? Essa parceria, você entra com o nosso suporte, que é o contato@analyticdbi.com.br, a gente vai conversar com vocês ou no próprio sistema, no site lá, né? Onde vocês cadastram lá, tem o WhatsApp. Vocês podem interagir com o WhatsApp toda hora, a hora que vocês quiserem, fazer as perguntas que a gente vai entrar em contato, a gente vai conversar e a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação à plataforma, tá? Então, vocês que estão cadastrando o portal lá para poder experimentar como é que funciona, vocês vão receber no e-mail de vocês o usuário e senha, vocês vão entrar nessa tela aqui azul, vai colar o e-mail de vocês, tá? E a senha e vai pedir para entrar no sistema, tá? Se não tiver, tem que colocar, tá? Ele vai pedir para colocar, que eu estou pedindo aqui meu e-mail, vou colar e eu vou colocar a minha senha e vou logar, tá? Feito isso, pessoal, esse robozinho aqui ainda estamos estruturando ele, alguma coisa ele mostra, falar com alguém agora no WhatsApp, tá? O IA ainda estamos terminando, mas vai ficar pronto logo logo. Então a gente ignora ele por enquanto. E essa, logo no primeiro momento, é a tela de credencial. Repare que você vai logar com o teu usuário aqui em cima, administrador de teste, tá? Que você pode mudar o tema para claro ou não, tem uma lupa para pesquisar administrador. E qual é o nosso objetivo aqui? Aqui tem um menu do lado, onde que abre todas as opções do sistema, o que ele faz como administrador, tá? Isso aqui vocês vão receber tudo isso para vocês usarem o sistema. O objetivo aqui, gente, é criar a credencial, que é o primeiro passo. Você tem que ser administrador global da tua conta. Ou seja, você está querendo fazer um teste analista, ou um CTO, ou um gerente de projetos, ou uma pessoa gerente da empresa, ou uma pessoa só porque está chegando agora, recebeu o convite lá na internet, achou nosso site, achou nosso portal, entrou, você tem que criar uma conta do Power BI. Pode ser aquela conta free, gratuita, que você cria lá no Office 365 ou um outro lugar que dê para criar, tá? .1 Microsoft, pode ser aquela lá, não tem problema, desde que você crie com o seu e-mail, que você vai ser o administrador dela, tá? E aí você vai poder logar. A empresa é a mesma coisa, tem que ser um administrador global a conta. Então a gente vai vir aqui nessas configurações automáticas. A configuração manual já tem um vídeo que eu vou postar lá para você saber como é que funciona isso, tá? Nova credencial manual aqui. Nós vamos fazer automatizar isso tudo, para não ter que ficar indo lá no manual fazendo manualmente aquilo, tá? Porque é muito desgastante, demora muito, por aqui é mais rápido. Então vamos lá. Configuração automática, ele vai abrir essa tela. Quem deve fazer isso? Alguém como administrador global ou administrador de aplicativo mais administrador do Power BI. Normalmente alguém da organização Microsoft, que é a parte de TI que faz isso, tá? O pessoal da parte de TI lá, o cara que cuida do TI, que é o chefe lá, que tem acesso a todas as credenciais, todas as contas, ele sabe que tem que ter, é ele que vai logar com a conta global para fazer essa parte de configuração aqui, correto? Ou ele vai dar acesso para outra pessoa que tenha a credibilidade para ser feito isso, ok? Vamos iniciar. Ele vai pedir para abrir uma tela entre Code to Allow Access da Microsoft, tá? Você vai vir aqui, voltar na tua tela, ele vai abrir uma serial, que é um código. Esse código a gente tem que copiar ele, porque a gente precisa dar autoridade, tá? Para poder fazer isso. Autoridade de credencial, tá? Aí ele vai abrir a aba no navegador, abriu essa aba aqui, você vai vir aqui ó, no code e vai colar, vai dar um next, ele vai pedir qual é a sua conta. Se você for a primeira vez, ele vai abrir uma tela de consentimento, você vai clicar no checkbox, vai dar o consentimento total.
depois ele não vai pedir mais, ele vai vir direto à conta aqui. Você vai confirmar a sua conta, vai dar o continue, vai voltar para lá, a sua tela, vai vir uma outra tela depois dessa, mostrando toda a parte de criação automática. Vendo que ele está criando o app registration no Azure, criando o serviço principal, ele vai habilitar a auto-renovação de futuros de segredo, gerar o cliente ID, configurando a permissão de API, criando o security group e preparando o service principal. Ele dá uma paradinha porque ele está terminando a configuração, checando se foi tudo feito, olhando tudo por trás, por debaixo dos panos ali, a rotina. Depois ele finaliza e habilita. Beleza? Ok, trouxe outra tela. O que é essa tela agora? É a tela dos seus workspaces. Os workspaces que você tem aqui na conta do Power BI, que são esses camaradinhos aqui. Ó. Eu estou na conta de administrador global. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais o meu workspace. Esse meu workspace aqui, a gente não consegue trazer ele. Então eu tenho 6, vamos ver se a gente tem 6 mesmo. Vou botar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igualzinho lá, Data Pipeline Demo. Tá aqui, ó. Data Pipeline Demo, Microsoft Fabric, AWS HQ, AWS HQ 7. E o stream tá aqui. Normalmente, pessoal, quando você vai criar essa parte aqui de configuração a primeira vez, você pode errar aqui, tá? Você está criando agora a primeira vez. O que você tem que fazer? Não tem problema. Se você vai escolher qual workspace que você quer mostrar dentro do sistema. Porque isso aqui é tipo um filtro. Ele está perguntando para você o checkbox. Você tem que checar tudo. Qual os workspaces que você quer que faça parte da sua organização, que vai aparecer lá dentro. Se você for usar todos, tá? Eu aconselho você checar todos. No caso aqui eu não vou usar todos, tá? Se você for usar todos, ele tem a parte aqui de vincular a capacidade. O que é a capacidade? Depois eu vou entrar numa outra aula específica falando sobre isso daqui. Não é agora o objetivo isso, esquece esse ponto aqui. A gente está falando aqui da autenticação da conta para acessar os workspaces e os relatórios que estão aqui dentro, tá? Se você errar a primeira vez, não tem problema. Você vai lá, exclui, cria de novo, tá? Só que tem um limite para ficar criando isso. Eu acho que é de 2 vezes, depois você tem que excluir, vai mais uma vez, não dá para criar um monte de vezes, entendeu? Ele vai fazendo a checagem, entendeu? Mas isso é para automatizar os processos, tá? Aí depois que você vê como funciona a parte manualmente no Azure, você vai entender como é que funciona. Aí se você errar aqui, você vai lá manualmente, você corrige se você quiser. Entendeu? Que isso é uma técnica isso, né? Você tem que saber como funciona o manual, entender do processo, porque para a gente entender o processo, a gente tem que entender como é que funciona manualmente primeiro. Aí a gente entendendo como é que funciona o processo manualmente, que a gente faz manualmente, a gente vai entender a automatização disso, que você vai entender o processo todo como um todo, entendeu? Então vamos lá, 2 workspaces, confirmar. Tudo pronto. Minha credencial já foi cadastrada e automaticamente já tem tudo pronto. Ela está aqui, ó. Eu já tinha uma credencial autorizada, essa não está testada, eu vou testá-la agora. Olha aqui, ó, testou o token, cada token 60 minutos, ele está certinho. Então eu tenho minha credencial aqui. Essa teste 44 foi criada manualmente. Quando é automaticamente, ele vem assim, service principal auto, porque é automática. Aqui foi manual. Tá lá no vídeo que eu criei essa daqui, ó. Então, beleza. Então, tenho essa credencial criada. Vamos criar um usuário novo. Já tem um usuário que está com aquela credencial lá. Eu vou criar mais um usuário aqui. Eu vou criar um usuário Ricardo Borba. O Ricardo Borba, ele vai receber um e-mail masterdw 537 535, vai, arroba gmail.com. Vamos copiar esse e-mail aqui. Você, eu vou colocar ele aqui, ó, embaixo. Eu quero user igual esse camarada e a senha igual. Repare que eu estou salvando tudo para ficar certinho. Qual é a credencial que eu quero? Eu já tenho a teste 44 que está sendo usada por outro usuário. Eu posso usar essa? Posso, não tem problema. Mas eu quero essa aqui. Quero essa automatizada.
Qual é o tipo de autenticação que eu quero? Automática, que já me traga uma senha criada, ou eu quero definir minha senha? Clico aqui, defino a senha que eu quero. Não, eu quero automatizar isso. Eu vou criar. Ele vai dizer ao usuário criado com sucesso. Eu vou copiar essa senha. Eu vou colar aqui essa senha. Pronto, está colado. Vou salvar meu bloco de notas aqui, meu WordPad. Beleza, eu posso copiar essa credencial normal, tá? E vamos lá. Vou voltar para o usuário aqui, ó. Eu tenho 2 usuários agora. Eu quero o Ricardo Borba. O Ricardo Borba, ele tem aqui as opções agora do status dele. Eu tenho relatórios, eu tenho editar usuário, eu tenho reset da senha. Eu posso desativar esse cara para ele não entrar mais no sistema, que ele não vai fazer mais nada, não vai conseguir mais logar. Eu posso excluir. Nosso objetivo aqui é atrelar um relatório a ele. Então eu vou selecionar minha credencial, ela vai carregar meu workspace, eu vou pegar o meu relatório. Ó, nós temos aqui relatório carrossel, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, e relatório paginado. Não é o objetivo desses dois aqui, o nosso objetivo é o relatório primeiro. Eu vou atribuir esse camarada. Quando eu faço isso, repare, ele já me traz o meu domínio, ou seja, o domínio que vai estar atrelado na tua empresa, e ele fala que esse relatório tem RLS. E para esse relatório funcionar, para não dar erro, eu tenho que cadastrar a mesma RLS que eu criei lá e o usuário. Aqui, para funcionar. E aonde que eu cadastro isso? Eu atribuir aqui, está atribuído, relatórios distribuídos. Então eu tenho esses botõezinhos aqui, ó. Então eu tenho filtro lateral, eu tenho abas do relatório, eu tenho RLS, eu tenho refresh do dataset, que eu posso fazer um refresh também, depois nós vamos ver isso aqui. Eu posso criar, recarregar os visuais, que ele faz também, depois que ele faz o refresh, ele atualiza os visuais, e eu posso criar uma imagem para o meu card, que é onde vai ser exibido o relatório. Eu posso excluir esse cara daqui. Nosso objetivo é a RLS. A RLS, nós vamos colocar aqui, master tw536 @gmail.com. O que é a RLS, pessoal, para quem não conhece a RLS? Quando você cria um relatório no Power BI Desktop, você tem os seus conjuntos de dados e você faz os relacionamentos no seu modelo semântico lá dentro. Quando você começa a relacionar aquilo ali, você vai pensar, poxa, não, peraí, eu preciso, quem que vai acessar esses relatórios? Eu posso usar uma tabelinha de Excel, criar uma tabelinha de Excel com e-mail, código ID daquele usuário, mais código do produto, salvar ali para relacionar com o meu produto, relacionar com o meu código do vendedor, código do cliente, entendeu? Eu posso fazer um relacionamento cadeado, e aí eu coloco essa tabelinha, eu posso criar uma tabela auxiliar dentro do Power BI, inserir uma tabela, que é o modo mais prático. E aí eu relaciono isso, vou lá, crio lá uma RLS, uma role, nome, user principal name, nome dessa função, eu salvo o nome da função, a mesma função que eu vou salvar, vou colocar o nome dela aqui, que é a minha func, qual é o e-mail que está dentro daquela planilha, daquela tabela. Vou pegar um e-mail daquele relacionado àquele usuário que eu estou salvando aqui agora, o nome dele, o que pertence a esse e-mail, eu vou colocar aqui. E vou salvar. Beleza? Está salvo a RLS. Ah, só que agora eu não queria que o Ricardo acessasse todas as páginas desse relatório. Eu quero que o Ricardo veja a página Y e X. Beleza. A gente vai carregar as páginas aqui. Eu vou colocar a página principal e o pareto para ele. O resto ele não vai ver. Eu vou salvar. Pronto, eu já tenho grifado aqui em azulzinho, ó. Já salvou. Aí eu vou lá agora, vou logar com esse usuário, vou pegar o e-mail que foi criado para ele. Qual e-mail que foi criado? MasterW535. Ok, pessoal? Vou colar aqui. Vou pegar a senha que eu salvei aquela hora e colei aqui. Por isso que é bom guardar tudo, pessoal. E vou logar. Bumba! Olha que legal, cara. Eu já tenho a área do meu usuário. O que o usuário tem que ver? O usuário, ele é um usuário comum onde que ele precisa ter acesso aos relatórios para ele tomar decisão daqueles relatórios, para ele fazer um estudo ali,
olhar, ver quais métricas, ele tem que ver o que ele precisa analisar. Ele tem que fazer uma estatística ali todo dia daquele relatório, ele tem que imprimir aquele relatório, acompanhar os processos de venda, entendeu? Então, o usuário ele tem que ter um relatório desse. Imagine você ter uma empresa que ela gere vários consumos ali todo dia, cria vários pedidos, e você quer ter, mostrar para o seu CTO, ou para o seu gerente, ou para a sua empresa inteira, né, a sua ata de relatórios, o que está sendo gerado naquele dia, entendeu? Ó, ontem, tem empresa que trabalha com D-1, um exemplo, foi de ontem para hoje, foi relacionado isso, com base na data de ontem, nós tivemos um aumento de upsell, tivemos uma queda de upsell, tivemos um aumento de churn, uma queda de churn, entendeu? Aumento de matéria-prima que precisa ser comprada, produtos que saíram mais, produtos que estão vendendo, esses produtos X, Y, Z que estão vendendo mais, os que não estão vendendo. Então, você monta um relatório para você ter toda essa tomada de decisão para a empresa caminhar com os produtos corretos. Então, eu venho aqui, eu abro meu relatório. A partir do momento que eu abro esse relatório, já me traz as páginas que eu deleguei para ele. Eu posso habilitar o filtro lateral para me fazer uma filtragem, eu posso colocar ele numa televisão maior, numa tela inteira. Ele me traz aqui a contagem de 1 hora do toque que está gerando. Eu tenho uma telinha de log, onde que ele me traz o log do toque que está sendo gerado. Entendeu, pessoal? O nome do usuário, botãozinho de sair se eu quiser sair. Esse relatório já está vendo filtrado com RLS, já vi filtrado. Eu posso trabalhar com os filtros aqui, ó, se eu quiser. Posso filtrar normal, tá? Minha internet está um pouco lenta, então ele vai demorar um pouco. Eu posso mudar de abas. Então eu vou fazendo toda essa parte, esse processo, entendeu? A hora que eu quero. Aí eu quero voltar para o relatório. Ah, puxa, e agora? Vou perder o que eu tinha. Negativo. Ele mantém isso em memória e em banco de dados. Então eu tenho como ter esse processo todo aqui salvo, eu não perco. Então eu posso sair a qualquer momento aqui em relatórios. Aqui não, aqui eu estou saindo da minha sessão. Agora aqui em relatórios não, eu continuo nessa tela, ninguém está vendo o que está acontecendo, mas eu venho aqui, eu abro de novo aonde que eu parei. Oh, beleza, eu vou dar uma pause. Oh, beleza, estou conversando, ninguém está vendo nada. Beleza, vem aqui, pô, clicou, tá? Isso uma coisa bem legal. Outra coisa, pessoal, que você pode ter full screen. O relatório ele pode estar em tela full screen. Se você está com o seu notebook, você quer fazer uma apresentação num telão, numa televisão, você pode acoplar o seu notebook ou um aparelho que esteja conectado. Hoje nós temos os dispositivos hoje de pendrive, um dispositivo que conecta com a televisão automático, né? Você conecta na saída da televisão e outra no teu notebook, automaticamente ele conversa entre tela, entendeu? Então, praticidade hoje em dia para fazer isso, né? Então, esse é um objetivo. Outra coisa é a parte que a gente pode ter também, pessoal, do carrossel. O carrossel, como é que ele funciona? Rapidinho para ter um entendimento para mostrar para vocês. Se eu pegar aqui, entrar como administrador, criar um carrossel, só para vocês verem como é que funciona. Aqui o que acontece? Nós temos aqui a parte de carrossel. O que é o carrossel? O carrossel é o seguinte, é para aparecer relatórios em TV corporativa. Às vezes você tem uma televisão em alguns pontos da empresa que você quer mostrar alguns relatórios com propaganda que dá para fazer no Power BI, algumas metas ali, o que a empresa produz, qual é o objetivo. Então você pode colocar esses relatórios, eles rotacionando, eles rodando, como se fosse aqui agora, uma espécie de propaganda ou para tomar de decisão, dependendo se for chão de fábrica, se for num ambiente que você vai ter uma reunião ali, então você deixa aqueles relatórios rodando em tela e ele fica ali rodando um atrás do outro, né? Aqui nós temos, ele está demorando um pouco por causa da minha internet, mas ele vai carregar já.
nós temos duas páginas, como fizemos com o outro lá. Então ele carrega essa tela e fica o relatório passando conforme você delimita o timer que você quer. Tá? Então fala, pô, eu quero que no relatório ele em 30 segundos ele passe em tela. Não, beleza. Ele vai passar em tela. Então aí você vai passa a tela 1, aí passa a tela 2, a tela 7. Então você faz isso, você delimita isso, entendeu? Você programa essa parte pro usuário, entendeu? Então ele vai rodar aqui, vamos esperar um pouquinho para ver se ele vai carregar. Se não carregar, eu crio outro. É mais um vídeo introdutório para vocês verem como é que funciona o sistema, que aqui está fazendo ao vivo, para poder ver como é que está fazendo, tá? Então aqui está demorando um pouco, mas eu vou parar ele aqui, eu vou criar um outro carrossel novo, tá, pessoal? Vou colocar ele aqui, carrossel de teste 55. Vou fazer esse teste 55, eu vou vir em configurações, eu vou dar um novo item, eu vou selecionar uma credencial. Qual é a minha credencial? É essa daqui, ó, automática. Vou carregar meu workspace, no caso esse aqui. Vou pegar, vou selecionar o relatório, vou configurar a RLS, colocar a função. Então, está aqui o nome do relatório. Vou buscar, nossa, da 536, buscar as páginas desse relatório que eu quero filtrar. Eu não quero todas, eu vou desmarcar aqui. Eu quero só histórico de clientes e métricas individuais. Essas aqui elas não vão aparecer. Cada 30 segundos, esse relatório vai aparecer, rotacionar essas telas. Vamos colocar um aqui, o Pareto também, tá? Para ficar legal. Então, são 3 páginas, correto, pessoal? Então, 3 páginas salvou o relatório. Então, eu tenho 3 páginas nesse teste 55, tá? Então, voltando lá no usuário aqui, pego o meu usuário, Ricardo, eu vim aqui, edito. Lembra que eu falei a parte do carrossel? Aqui, ó. Esse é o carrossel aqui, entendeu? Aqui eu vou colocar para o Ricardo quais são os relatórios que eu quero que ele me mostre aqui, tá? Então eu vou colocar aqui o histórico de clientes e a meta. Então o Ricardo ele tem 2 páginas só para ele ver. O resto não está liberado para ele. Então eu volto lá no Ricardo, vou logar nele de novo, vou entrar no e-mail dele aqui, ó. Ok, pessoal? Vamos lá. Pegar aqui a senha. Explicando passo a passo para vocês entenderem como é que funciona, pessoal. Vocês viram que mudou aqui? Eu tinha um relatório e agora eu vou para o carrossel dele. Ó. Ele vai abrir o carrossel. Eu tenho 2 itens sendo carregados. Então ele vai carregar aquele relatório de cursos e métricas lá, né? A página 1. Demora um pouquinho porque minha internet não está muito boa, mas eu vou esperar ela carregar. Carregou. Tá vendo aí, ó? Trouxe o relatório filtrado. Primeira, ó, 23 segundos. Aqui nós estamos em modo de teste na nossa tela ainda. Eu não coloquei ainda em tela cheia. Eu vou colocar. Era só ele acabar aqui para mim mostrar para você como é que funciona. Eu posso pausar aqui no teste. Eu pausei. Não vai fazer mais nada. Vou retornar. Retornando. Posso pular para o próximo. Posso colocar em tela cheia. Cheia eu vou colocar daqui a pouco. Quero mostrar para você como é que funciona. Ele vai passar para a próxima página. Aquisição de clientes vezes metas. Passou para a próxima página. O que é legal isso? Tela cheia. Vamos lá. Imagine você colocando uma TV corporativa, uma sala de visitas do cliente, onde o cliente está esperando, então ele está vendo toda a propaganda ali, passando na televisão, sobre as empresas, entendeu? Quais são as metas daquela empresa, o que a empresa agrega, o que essa empresa atrai novos clientes. Então vai passando aquilo, aí então os cara que estão fazendo a visita ali estão vendo aquilo, falam, pô, que legal, né? E vai passando o relatório em tela. Em 30 segundos vai mudando a tela. Então eles
acompanha a requisição de perda de clientes, clientes ativos por mês, MRR, aquisição, aumento de perda de receita, o monte, overview, o MRR, entendeu? E aí vai, cara. Ele vai mostrando todas as partes, tudo que acontece em alguns setores daquela empresa. Isso é muito bacana. Então, eu dou o ESC aqui, eu posso colocar vários relatórios. Então, isso é muito bacana. Então, eu paro aqui, ó. Mesma coisa. Se eu vir aqui e voltar de novo, ele vai voltar no mesmo estado. Ele não vai fechar. Porque eu tô aqui. Vou voltar no Divisoft. Aí, porque eu tinha saído da sessão. Aquela hora. Eu desloguei. Ele vai carregar de novo o relatório. Carregou de novo o relatório. Mas eu vou vir aqui e vou sair. Estou no relatório, mas eu quero voltar no carrossel. Você viu que ele voltou rápido. Eu quero parar. Vou para o relatório. Volta para a página que estava. Dá uma piscadinha que é normal. Porque tem a parte de memória, tudo, processamento. Mas ele funciona perfeitamente, entendeu? Isso é muito bacana. A minha está demorando aqui para mostrar porque eu falei para vocês, minha internet não está muito boa. Então, isso, pessoal, é uma das funcionalidades do sistema, o começo, para vocês começarem a trabalhar. Criou a credencial, criou o usuário, estrelou o relatório, você viu que nós criamos lá um relatório com RLS, filtramos a RLS, cadastramos o e-mail da RLS, entendeu? Tudo certinho, voltamos, testamos esse relatório, criamos o carrossel, atrelamos, fomos no usuário, colocamos o carrossel nele, logamos e estamos aqui testando as duas funcionalidades funcionando perfeitamente, muito bem feita aqui pra gente, tá ok, pessoal? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo.